Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Jeremias capítulo 32, no versículo 38, diz assim a palavra do Senhor: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém? Vamos repetir esse versículo? Eu falo, os irmãos repetem em seguida. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz o sinal, amém. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique também ao Senhor, com glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por estas palavras, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Conta pra Jesus onde é a tua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Não desanime, tome a tua cruz, do que tu precisas, conta pra Jesus. Essa é daquele tempo, hein? Ih, você me faz chorar. Glórias a Deus, amados. Queridos, vejam um versículo assim, bem conhecido até, ele se repete em várias outras passagens da Bíblia, com os mesmos dizeres, né? Então, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Nós vivemos um tempo assim, bem estranho, porque parece que o homem é o controlador do universo, e parece que Deus é um mero assistente. Para muitos, a opinião de Deus não importa muito naquilo que estão fazendo. Parece que pecar não traz nenhuma consequência. Parece que rejeitar a Deus é algo que pode ser resolvido a qualquer momento. Mas nós precisamos entender que Deus, sem o seu povo, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo supremo, Ele continua sendo soberano. Ele é Deus de todo jeito, independente de seu povo segui-lo ou não. E o povo, igualmente, ele continua sendo povo, independente de quem Deus é. Não é assim, Miro? Independente de quem Deus é, o povo é o povo. Deus é Deus, independente de quem seja o povo. Mas nós aqui temos, né, algo que é muito importante, porque o que muitos não enxergam é que quando agimos dessa forma, desconsiderando a direção que Deus dá para a nossa vida, inventando maneiras de sermos felizes, caminhando conforme nossas próprias intenções, nós corremos um risco muito grande, e esse risco está relacionado à nossa qualidade de vida. Continuo sendo povo, Deus continua sendo Deus. A qualidade de Deus não diminui, mas a minha qualidade, quando eu estou afastado dele, essa fica comprometida, essa é impactada. E nesse versículo,
a gente vê isso, porque ele está dirigido ao povo de Israel. Nesse versículo, eu queria que a Bruninha colocasse de novo aí. A gente entende algumas coisas, mesmo num único versículo, né? E a gente sabe que todo texto está inserido num contexto. A gente não vai deixar o contexto de lado, mas num único versículo, vejam quantas coisas nós podemos extrair para a nossa vida. Um primeiro entendimento que a gente tem que ter é que quem disse isso foi Deus. Ele foi quem disse: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então isso não é uma suposição, não é uma teoria, uma opinião humana. São palavras do próprio Deus, é Ele quem está falando. Eles serão o meu povo. Mas uma outra coisa que nós temos que entender aí é que esse verbo ser está no futuro. Diz assim: eles serão. E depois ele diz: e eu serei. E quando eu vejo esse verbo no futuro, eu entendo, ele não está dizendo: eu sou o teu Deus e vocês são o meu povo. Ele está dizendo que será. Significa que naquele momento, esse povo não era povo de Deus. E também significa que Deus naquele momento não era o Deus de Israel. O versículo não diz que ele não era Deus. Deus foi sempre Deus. O versículo diz que ele não era o Deus daquele povo naquele momento. Mas ao mesmo tempo que a gente percebe que alguma coisa ruim estava acontecendo entre Deus e o seu povo, o chamado povo de Deus, que naquele momento estava debaixo desta afirmativa que o próprio Deus estava dando e dizendo: eles não são o meu povo nesse momento, eles serão, mas eles não são agora. Se eles fossem, Deus não diria: eles serão. Então vejam que no mesmo contexto que a gente percebe que o povo naquele momento não estava conectado com Deus do modo como deveriam, a gente vê também nesse versículo uma promessa, não vê? Deus não está dizendo: eu rejeitei este povo para sempre. Deus não está dizendo que perdeu o interesse pelo povo. Deus afirma que ele será, que esse povo será o seu povo. Deus afirma que ele mesmo seria o Deus desse povo. Nós temos um juízo e nós temos uma promessa. A pergunta que eu fazia enquanto meditava nesse versículo e com a responsabilidade de transmitir para a igreja o que Deus havia preparado para nós nessa noite, a minha pergunta era sempre essa: o que aconteceu para que aquele povo escolhido por Deus, aquele povo que Deus retirou lá do Egito, aquele povo que Deus fez atravessar o Mar Vermelho, que caminhou no deserto, que teve seus problemas no deserto, mas que ainda assim Deus permaneceu com eles, atravessaram o Rio Jordão, entraram na terra prometida, venceram gigantes poderosos como Jericó, recebeu cada tribo o seu pedaço de terra e tudo ficou muito organizado por Deus. Como pôde, num dado momento, deixar de ser o povo de Deus? Nós, igreja do Senhor, somos um povo escolhido por Deus, amém? Quem pode dizer um amém? Porque a palavra diz que não foi a gente que escolheu a Ele, mas Ele escolheu a nós. E se Ele nos escolheu,
Ele trabalha na nossa vida em todo o tempo. Ele prepara livramentos, prepara vitórias perante inimigos, Ele dá saídas, Ele dá direção, Ele não abandona, Ele fala, Ele sustenta, Ele mostra portas que você não via, Ele te conforta, Ele te consola, Ele é paciente, Ele permanece do teu lado. Mas a minha pergunta era: por que isso estava acontecendo? Por que Jeremias tinha que colocar um versículo desse na Bíblia? Eles serão, mas agora não é. Eu vou lá para o livro de Êxodo e vejo lá uma promessa de Deus que Ele fazia antes que o povo tinha sido retirado do Egito. Ele dizia exatamente assim: eu vou tirar o meu povo da terra do Egito, da terra da servidão, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E isto foi assim. Agora eu volto para Jeremias e vejo algumas coisas que trazem para a gente essas explicações. Vê aí em Jeremias agora, no capítulo 32 mesmo, no versículo 33, olha o que diz: e viraram para mim as costas, e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não receberam ouvido, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Amados, veja, isso mostra que um povo que tinha tudo para ter uma vida excelente, estava passando por uma situação terrível, estavam sendo escravizados, estavam indo para um cativeiro de 70 anos, e isso a gente viu com mais detalhes até na palavra de quinta-feira, quem participou dos cultos de célula. E a gente então pensa que quando, lá no Evangelho de João, se você quiser colocar aí, minha amada, Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, o que diz aí? O ladrão não vem senão para roubar e matar e a destruir. Mas eu, quem está falando? Jesus. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. O tipo de vida que Jesus preparou para nós é uma vida abundante, é uma vida plena, de pleno amor, porque Ele é o amor, de plena paz, porque Ele nos dá a paz, da verdade, porque Ele é a verdade, de uma direção segura, porque Ele é o caminho. Jesus veio justamente para isso, e é esse o tipo de vida que nós temos que tomar posse. Este é o plano de Deus para mim e para você. Não é cativeiro de Babilônia, não é cativeiro de Pérsia, não é cativeiro de Grécia, é liberdade, é vida abundante. Mas nós precisamos entender que esta palavra, volta a um versículo, o 9, esta palavra não é para qualquer um, esta palavra são para estes que reconhecem que Ele é a porta, porque aí diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, se alguém entrar por mim, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Esta é uma palavra que está dirigida às ovelhas do Senhor Jesus, e aqui tem nessa noite, amém? Se você está ouvindo, se você está aqui dando crédito
a essa palavra. Certamente não é porque eu falo bem, mas porque você sabe que o dono desta palavra tem planos para a tua vida. Amém, meus amados? Agora vejam, uma outra verdade que nós temos aqui, eu quero fazer você agora ir até Jeremias novamente, e no capítulo 32, agora nós vamos ver o que é que diz aí o versículo 35, olha só. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração, que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. E no 36 diz assim: por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, e pela fome, e pela pestilência. Olha a situação, olha isso é coisa boa, não é? E por que um povo escolhido, por que um povo que tinha tudo para ter prosperidade em todos os tempos, estava passando por essa situação agora? Nós acabamos de ver. Não sabiam entender o nosso Deus, não davam ouvidos aos profetas, inventaram coisas que Deus nunca disse que era para fazer. Infelizmente, meus amados, é uma realidade que a gente pode assistir nos nossos dias. Pessoas inventando religiões, inventando maneiras de serem vitoriosos, de buscar graça, de alcançar soluções de diversos problemas, quando na verdade existe um Deus olhando para cada um de nós, e em tudo que estivermos fazendo, e em qualquer situação da tua vida, há uma dificuldade, há uma dor, há algo para ser resolvido, há uma pendência, existem erros, existem pecados, existem confusões, existem ansiedades. E esse povo pode ter passado por tudo isso, como eu passo por tudo isso tantas vezes. E como qualquer um que está ouvindo essa palavra pode passar pela mesma situação tantas vezes. Nós entendemos aqui que num dado momento a vida deles não estava boa. E por que não estava boa? Porque eles precisavam fazer uma escolha diferente daquelas que eles estavam fazendo. Nós precisamos entender, olhando para o versículo principal, que Deus não é Deus de todas as pessoas, que é necessário para a minha vida, para a tua vida, que a gente tenha certeza de que Ele é o nosso Deus, o Deus da graça, o Deus da misericórdia. E aí, meus amados irmãos, a gente olha aqui para Israel e tem que entender que a gente não pode repetir esses mesmos erros, que tudo pode ser diferente na minha vida, na tua vida, porque este Deus que aqui está permitindo que esse povo passe por essa situação terrível, sendo que isso não era o plano de Deus. Quais eram os pensamentos de Deus a respeito de seu povo? Nós vimos em Jeremias 29, alguns capítulos antes. Eram pensamentos de bem, de prosperidade, para dar a todo o seu povo o fim que eles esperavam. E isso é uma promessa de Deus que está dada para mim e para você nessa noite. Nós precisamos tomar posse. Aleluias! Nós não podemos viver qualquer tipo de vida. Nós temos um Deus que está ansioso, que inúmeras vezes diz: eu serei o seu Deus. É quase como dizendo: eu quero ser o seu Deus, eu vou fazer de tudo para ser o seu Deus, eu não desisti de vocês. Pisaram na bola feio. A história de Israel é uma história triste, a história de Judá é uma história triste. Num dado momento, a gente pode ver ali no livro de Oséias, por exemplo, se você quiser abrir aí, Oséias capítulo 1,
versículo 9, você pode pôr, Bruninha? Quando ele menciona o nascimento de uma filha de Oséias com sua esposa, e aquilo tudo representava o sentimento de Deus para com este povo que nós estamos aqui estudando nessa noite, ele disse: põe-lhe o nome de Lo-Amim, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Isso não é forte? Nós precisamos entender que essa é uma possibilidade. Nós precisamos entender que aconteceu com Israel, que pode acontecer, mas que a gente não deve querer isso, que a gente pode evitar isso, que a gente pode compreender o que aqueles profetas que madrugavam para ensinar o povo, nós podemos compreender isso, isso é possível. O fato de termos Deus, depois de depois de receber deste povo essa ingratidão, e ainda continuava tendo planos para este povo. Ele continuava querendo. Então a gente volta agora em Jeremias, para partir para o final dessa mensagem, Jeremias 32. No versículo 37 diz assim: eis que eu vos congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação. Se eu parasse aqui antes desse ponto e vírgula, todos nós teríamos que entender o sentimento de Deus para com este povo perante tudo que haviam feito. Foi ruim ou não foi? Deus está aí indignado, Deus estava irado, Deus estava enfurecido. Mas olha depois o que ele diz: e eu os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Aleluias. Sabe o que nós temos que ver aqui? A grande misericórdia do nosso Deus. Sabe o que nós temos que ver aqui? O grande amor desse Deus que nós servimos. O tipo de vida que nós temos está diretamente relacionado ao fato de sermos o seu povo. A igreja tem o privilégio de ser chamada povo de Deus nos nossos tempos. E Pedro diz: olha, antes, em outro tempo, vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são chamados povo de Deus. Nós precisamos entender que estar aqui na presença do Senhor e tendo esse exemplo de Israel como algo ao qual nós não podemos entrar por esse caminho. Não, esse não é um caminho bom. Não, isso interfere completamente na qualidade de vida que nós temos. Jesus diz: eu vim para que tenham vida em abundância. Essa é uma promessa que ainda continua brilhando no nosso coração. E então ele diz, no versículo 38, que nós já acabamos de ler: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso revela um plano do qual Deus não abre mão. E logo em seguida, para todos os amados que estão ouvindo essa palavra e estão pensando: será que Deus é meu Deus? Será que Ele é o meu Deus? Ele continua sendo Deus, mas é meu. E eu? Eu sou povo de qualquer jeito, mas eu sou povo de Deus?
Então ele fala agora o que ele ia fazer. Olha o que Deus ia mover. Olha de que maneira Deus trabalhou com a vida desse povo. Olha de que maneira Deus pode trabalhar com a minha vida e com a tua a qualquer momento. Eu preciso me entregar a Ele. E Ele então vem dizendo aqui, no versículo 39, e lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias. Para quê? Para o seu bem e bem de seus filhos depois deles. Aleluias. Irmãos, esse é ou não é um caminho certo para a vitória? Essa palavra de quem é? Essa palavra de Deus. Ele está dizendo, eu vou fazer isso, eu vou mexer com o teu coração. E Deus está mexendo com corações, de um jeito que só Ele sabe fazer. Se eu era aquilo que a pastora falou, e era até pior, porque ela não teve tempo de contar detalhes, né, Miro? É porque Deus trabalhou muito no meu coração. E já acabou? Não, ainda está trabalhando, porque ainda tem coisa para ser removida. Com você, meu irmão, com você, minha irmã, não é diferente. Deixa teu coração nas mãos do Senhor. A única coisa que você não pode é cair nesse negócio de poder não ser mais o povo de Deus, de não ter mais o nosso Deus da Bíblia como teu Deus. Não, isso é que não pode acontecer. Ele diz no versículo 40, eu farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. Eu porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Aleluias. É por isso que você vive tantos desafios, mas você continua buscando no Senhor. Aleluias. É por isso que você passou por momentos terríveis, mas você continuou sempre crendo que Deus tinha algo para a tua vida, que Ele faria por você o que você não sabe fazer, que Ele te atravessaria nesse mar quando você não conseguisse mais nadar. Aleluias. E esse é o Deus que nós temos aqui, esse é o Deus que está entre nós, esse é o nosso Jesus amado que veio para que nós pudéssemos ter nele um pastor que dá a vida por suas ovelhas. Aleluias. Qualquer vida pode ser melhorada. O Senhor disse que nós viemos para esse mundo para ser como astros, e é exatamente esse o plano que Deus tem para a nossa vida. Aleluias. Nós realmente não podemos nos conformar com qualquer vida. Se a gente percebe a presença do rei da Babilônia, imediatamente nós temos que pensar, o que está acontecendo? O Senhor é o nosso Deus. O Senhor diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tira da terra da servidão. Aleluias. E se Deus tirou a mim, tirou a você da terra da servidão, para lá a gente não pode voltar mais. Amém, amados? Quando nós conhecemos ao Senhor, não tem mais jeito de ser como era. Olha o que fez a Ruth, quando ela conheceu o Deus da Neemi, e ela podia, num dado momento, numa situação complicada que ela vivia, tomar uma decisão de ficar por ali, ou de ir para outro lugar. O que ela diz? Vamos ver isso? Coloca para mim, minha amada, Ruth, capítulo 1, no versículo 16, olha o que diz aí. Disse, porém, Ruth, não me instes, ela falando com Noemi, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, porque o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluias! Quem é o teu Deus, meu amado? Quem é o teu Deus? Responde no teu coração, quem é o teu Deus? Ruth estava decidida, desse Deus eu não me aparto mais.
É com Ele que eu vou lutar, é com Ele que eu vou passar meus próximos dias, é na mão dEle que eu vou entregar tudo de mim. E para quem conhece a história de Ruth, sabe que ela foi uma história muito vencedora. Se o plano de Deus é de que Ele seja o nosso Deus, o que pode fazer com que Ele não seja? As nossas decisões. O povo decidiu que ia seguir as crenças, os costumes, a idolatria da Babilônia. Isso significa que, apesar do poder que Ele tem, da supremacia, da soberania de Deus, Ele respeita o nosso querer. Se há uma coisa necessária para que Deus seja o teu Deus, e que ao mesmo tempo nós sejamos povo dEle, é ter a vontade de servi-lo. Em dado momento, na história de Josué, a gente encontra um povo que estava balançado, estava balançando entre os deuses antes do rio e o Senhor. E para você ver como é possível você escolher outros deuses, Josué diz: olha, vocês têm que decidir. Se vocês querem ficar com os deuses que estão lá antes dos rios, aqueles deuses aos quais serviram os vossos pais, então toma a tua decisão. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a escolha que você faz? Qual é a escolha que você faz? Isso é importante. Vem para que a gente entenda, palavra como essa vem para que a gente entenda que Deus respeita o livre-arbítrio que Ele nos deu. Ele respeita a nossa vontade. A nossa vontade pode determinar muitas vitórias, mas também pode determinar muitas derrotas, infelizmente. Olha o que Jesus falou lá no Evangelho de Marcos, deixa eu ver qual que é. Marcos capítulo 8, versículo 34. Dá uma olhada nesse versículo. Olha aí o que Jesus fala. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim. Ele não disse que você é obrigado. Ele não te intimou. Ele disse: se na tua vontade, se o desejo do teu coração é me seguir, então você me segue. Ele respeita o nosso querer. E nós precisamos também respeitar o querer de Deus. Nós muitas vezes queremos que Deus aceite os nossos planos e a gente tem dificuldade para aceitar os deles. A gente quer seguir pelos nossos caminhos e quando tudo dá errado, muitas vezes até culpamos ao próprio Deus. E nessa noite, a palavra do Senhor vem para afirmar que seu plano é que Ele seja o nosso Deus, que seu plano é que nós sejamos o seu povo, sem a necessidade de viver os dias do vale dos ossos secos. Porque para Ezequiel, Deus revelou também que aqueles ossos secos era toda a casa de Israel. Para Ezequiel, Deus também mostrou isso: olha, a situação que está isso, seco, não tem jeito de nada. Mas você quer ver? Olha lá em Ezequiel, deixa eu ver aqui Ezequiel 37, né? Que é a passagem do Vale dos Ossos Secos. Olha lá, 37, no versículo 23. Recebe essa promessa na tua vida, meu amado irmão. Olha assim, olha o que diz.
Isso depois que ele mostrou para Ezequiel o estado espiritual de Israel, depois que ele mesmo, junto ali com Ezequiel, mostrou que o povo já se sentia cortado. Agora no versículo 23 ele diz assim: e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei, e assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aleluias. Vamos ficar de pé. Que Deus é esse que podia simplesmente esquecer de mim, esquecer de você? Deus que não precisa de mim e não precisa de você, mas um Deus que está disposto a dar um recomeço. Deus que está disposto a recolocar vida naqueles ossos perdidos. Deus que está disposto a tratar de Israel, tratar de Judá, a fim de que eles sejam um povo cuidado. Deus nunca deixou de amar o seu povo. A dúvida é: será que a gente ama a Ele como Ele nos ama? E é necessário tomar uma decisão, meus amados. Não dá para ficar de qualquer jeito, isso é muito perigoso. Nós precisamos nos entregar, nós precisamos entender que Ele está falando ao nosso coração com o objetivo de ser o nosso Deus. Então eu quero agora, nesse momento de oração, não vou pedir que ninguém venha à frente, só quero que você, meu amado irmão, que vive uma situação complicada, uma dependência qualquer, uma situação que te constrange, que te aprisiona, essa palavra veio para dizer que você não precisa viver assim, que Jesus veio para que você tivesse vida, não uma vida qualquer, não uma vida que tem que ser arrastada, não é vida de miséria, não é vida de sofrimento, não é vida de dor, não é vida onde que a tristeza toma conta de você em todo o tempo, onde os teus sentimentos são confusos. Nessa noite o Senhor está querendo trabalhar na qualidade da minha vida, na qualidade da tua vida, meus amados. E se Ele mandou uma palavra como essa, é porque junto com esta palavra vem poder de Deus para consertar qualquer situação. E esses ossos vão reviver em nome do Senhor Jesus. Deus está restaurando casamentos. Deus está restaurando a relação de pais e filhos. Deus está restaurando vidas. Aleluias. Deus está alcançando a tua filha. Deus está alcançando teu filho. Deus está colocando as mãos nessa vida que está totalmente fora dos propósitos de Deus. Não é isso que Deus preparou. Esses não são os planos de Deus. E nós precisamos do poder desse Deus. Porque quando o Senhor é o nosso Deus, Ele é também o nosso pastor. Quando o Senhor é o nosso Deus, Ele é também o nosso Pai. É possível encontrar com Ele no quarto. É possível encontrar direção para as campinas verdejantes, para as águas tranquilas. Tudo isso é possível porque é palavra do Senhor. É palavra do Senhor. É para todo aquele que crê.
é para todo aquele que dentro do seu coração já tomou a decisão: Ele é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, somente a Ele servirei. E deixe que o resto Ele vai fazer. Tem uma parte que a gente não consegue fazer. A gente tem que fazer o natural, a gente tem que fazer a nossa escolha. A gente tem que dizer para Ele: Senhor, eu te quero, Senhor, eu te busco. Senhor, eu sei quem o Senhor é, eu te conheço. Eu conheço tua palavra, eu conheço teus planos. E o sobrenatural é Ele que faz. É Ele que entra com o poder. É Ele quem realiza os milagres. É Ele quem ensina. O que você não sabe é Ele que ensina. O que você não pode é Ele que dá força. O que você não entende é Ele que te faz entender. Esta é a parte que Deus faz. Mas a tua parte é a escolha. A tua parte é a decisão. Eu vou servir ao Senhor. Somente a Ele servirei e somente a Ele darei graças. Aleluias. Quem precisa de libertação nessa noite, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Quem não tem a força que necessita para ter uma vida em abundância, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Aleluias. Eu serei o teu Deus e você será meu povo. Aleluias. Eu serei teu Deus e você será o meu povo. Eu serei teu Deus e você será o meu povo. Você será o meu povo. Você é meu povo escolhido. Você é o bichinho de Jacó. Você é aquele que vai se levantar, porque eu permaneço contigo. Eu conheço teus erros, conheço tuas fraquezas, sei o que fez você chegar até aí, mas nessa noite eu quero anunciar na tua vida que o Senhor está te levantando. O Senhor está derramando poder sobre você. O Espírito do Senhor está sendo derramado para dar poder. Aleluias. Não dá mais para ter qualquer tipo de vida. Nós precisamos tomar posse na vida prometida pelo Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui está, Deus querido, os meus irmãos que se colocam diante do altar nessa noite. Cada um deles, Deus querido, que nesta hora teve a coragem, Pai querido, de perante a congregação anunciar que escolhe o Senhor para servir, que quer ser teu, que quer andar pelos teus caminhos, que quer receber da tua graça, da tua virtude e misericórdia todos os dias, para que tenham da tua parte, Deus querido, tudo aquilo que é o sobrenatural, aquilo que não conseguem fazer, onde há, Deus querido, uma dificuldade, onde tem uma luta, Pai, onde tem algo para ser vencido, onde há necessidade de mudar, mas não encontra jeito, não encontra força, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tua palavra, Pai, e sei que nesta palavra tem poder, tem um poder transformador, tem um poder de cura, tem um poder de libertação, e nós declaramos aqui nesta noite, Pai querido, que o poder do teu evangelho está sendo derramado sobre a tua igreja, e que todas as situações serão transformadas para a glória do teu nome. Nós te agradecemos por não desistir de nós, nós te agradecemos por ser o nosso Deus. Nós temos, Senhor, nesta noite a alegria, a liberdade de dizer: o Senhor é o nosso Deus, nós somos o teu povo e tudo foi feito pelo Senhor, e por isso te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja junta uma só voz, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Vamos aplaudir este nome, porque Ele tem poder. Aleluias.